E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Antes de dar continuidade nos estudos de softwares, pedir para vocês se inscreverem, né? Então, uma olhada aí para se inscrever em algum lugar, vocês vão achar o botãozinho para se inscrever. Deixem um like no vídeo, comentem caso tenha alguma dúvida e ajudem na divulgação, né? Beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então, no vídeo anterior eu comecei a falar um pouco sobre a parte de software, né? Que são basicamente os programas que nós vamos usar. Disse que não existe uma classificação direta para a gente poder entender o conceito de software, mas que muitas vezes a gente vai separar naqueles softwares que são fundamentais para o computador funcionar e aqueles softwares que a gente vai utilizar para as nossas tarefas, né? No vídeo passado eu falei um pouco sobre os softwares fundamentais, que são os básicos, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho então sobre os softwares aplicativos, né? Então, basicamente, o que são softwares aplicativos? São aqueles programas. Lembra, gente, software, mesma coisa que programa, que aplicativo, que app. O nome software é só o nome, vamos dizer, científico para o trem, né? Então, basicamente, são programas que são criados para auxiliar o usuário a realizar as suas tarefas. Como assim, professor? Programas que vão auxiliar o usuário a realizar a tarefa? Basicamente, os aplicativos, os softwares aplicativos, então esses programas que a gente cria, eles vão exercer uma função muito específica, né? Então, o exemplo que eu costumo dar para a gente entender de uma ferramenta, um programa que vai ajudar o usuário a realizar a tarefa dele e que não é essencial para o computador é o Word, né? Então, o Word é um editor de textos. Ele ajuda a gente a digitar textos no computador, para que a gente não tenha que escrever num papel, para que a gente não tenha que, por exemplo, utilizar ah, sei lá, uma, uma máquina de escrever para fazer essa escrita, né? Então, a gente vai usar esse nosso Word para fazer a digitação. Aí, quando eu falo que ele não é essencial, eu estou me referindo ao sentido de vários computadores que você vai encontrar por aí, e você não vai ter o Word, né, nesse computador. Então, se a gente pegar, por exemplo, um caixa de supermercado que tem um computador, você não precisa ter Word nele. Muitos dos celulares, dependendo para que você vai utilizar, então imagino que você utilize um celular para tarefas básicas. Então vamos pegar aqui o exemplo, talvez o celular que a sua avó utilize. Ele não vai ter um Word instalado nele. Talvez até tenha um editor de texto, mas é muito difícil ter uma ferramenta muito específica para isso. Então isso são softwares aplicativos. Eles vão auxiliar o usuário a fazer as tarefas do usuário, né? O sistema operacional ajuda o usuário a usar o computador. Sem o sistema operacional, a gente não consegue usar o computador. Mas sem o software aplicativo, você consegue usar. Talvez aquela funcionalidade que você quisesse fazer não vai dar certo, mas você consegue usar, tá? Então vamos lá. Algumas classificações, e aqui é o mesmo esquema que eu falei da classificação de softwares em si, e aqui é um pouco mais crítico nesse sentido, porque o aplicativo não tem uma classificação detalhada, né? Então aqui eu que coloquei classificações para a gente entender, né? Então a gente tem os softwares e aplicativos de propósito geral, aqueles que você vai encontrar em boa parte das máquinas, né? Então, por exemplo, máquinas que eu falo que podem ser computadores, celulares, né? Então você vai ter editores de textos, como o Word, planilhas eletrônicas, como o Excel, ferramentas de apresentação de slides, como o PowerPoint, ferramentas de editoração gráfica, então pode ser, por exemplo, o PowerPoint não, desculpa, o Photoshop, o CorelDRAW, o Paint, o GIMP, o Inkscape, são ferramentas de editoração gráfica. Os navegadores de internet, que aí quando nós formos ver um pouquinho sobre redes, eu vou explicar mais sobre a questão dos navegadores, né? Então, para você entrar na internet. Aqueles aplicativos que você vai utilizar para uso específico, então, por exemplo, os aplicativos, os programas na área administrativa, então, aquele sistema que você utiliza na sua empresa para controlar, para gerenciar a sua empresa, aqueles aplicativos técnicos científicos, então, por exemplo, o. Deixa eu pensar aqui. O. Ai, caramba, pensa, deixa eu lembrar. Pera que eu vou lembrar um aplicativo que a gente pode enquadrar nessa parte técnico-científica. Ah, como é que é o nome do programa? É...
Ah, fugiu da cabeça, gente, desculpa, fugiu da minha cabeça aqui. As ferramentas de automação, então os aplicativos que você vai usar para automatizar. Então, você tem um programa para ligar e desligar ou controlar as câmeras da sua casa. Ah, os aplicativos de lazer, então, por exemplo, os jogos ou mesmo o aplicativo de streaming que você tem hoje em dia. E aplicativos especiais, aqueles que você vai utilizar, por exemplo, para tarefas muito específicas, né? Então, um técnico científico veio na minha cabeça aqui agora. A gente tem uma ferramenta é, que foi desenvolvido para auxiliar na busca de vida extraterrestre. Na verdade, é para auxiliar na busca de transmissão de sinais eletromagnéticos que estão trafegando pelo universo, que é o SET, né? É uma comunidade que fica varrendo o espaço para ver se encontra alguma coisa interessante, seja uma vida extraterrestre, seja, por exemplo, a informação de uma estrela que está para nascer ou para explodir, né? Os aplicativos utilitários, aqueles que você vai utilizar para, muitas vezes, estender as funcionalidades do seu sistema operacional. Então, você tem, por exemplo, as ferramentas de backup para fazer as cópias de segurança, as ferramentas de restauração de sistema para, quando acontece alguma falha no seu sistema, você recuperar ele, os softwares antivírus, que nós vamos utilizar para bloquear, para impedir que um vírus entre no nosso computador. E aí o antivírus e as ferramentas de segurança, quando eu for falar lá em redes de computadores, eu vou entrar em mais detalhes neles também. E as ferramentas de segurança, né? Então, questão de criptografia, os firewalls para criar barreira de segurança, ah, que mais? Os filtros de e-mail que você vai ter, então são todas ferramentas de segurança e entram dentro do utilitário, tá? Além disso, a gente vai ter o software de programação. Lembra que eu tinha colocado lá na classificação, né, de uma forma separada, mas muitos vão dizer, muitos autores você vai encontrar falando que o software de programação é basicamente um aplicativo que você utiliza para criar outros programas, né? Então, depende de onde você está lendo essa informação, né? Basicamente, o que é um software de programação? Ele é um conjunto de ferramentas que vão permitir ao programador, ou seja, a pessoa que cria outros programas, desenvolver programas de computador, né? E aí, de novo, computador quer dizer computador, celular, qualquer dispositivo eletrônico, usando diferentes alternativas em linguagem de programação. Linguagem de programação é a forma como o computador vai entender a tradução de alguma coisa. Então, eu quero dar um comando para o computador. Abra o arquivo. Então, esse comando abrir o arquivo, para nós é só abra o arquivo, mas para o computador tem que ser traduzido numa linguagem, né? De uma forma prática, essa software de programação eles vão incluir os compiladores e os interpretadores. Compiladores e interpretadores são as duas formas de se criar programas usando uma linguagem de programação, tá? Cada um vai ter as suas peculiaridades, um é melhor em uma coisa, outro é melhor em outra coisa. Os depuradores, que são os programas que nós usamos para depurar, então para ver se o software que você criou, o programa que você criou, ele não tem nenhum problema. Ou se tem um problema, onde está esse problema, né? Então por isso que é depurar, verificar onde estão esses erros. As IDEs, que são basicamente ambientes integrados, então você vai integrar várias funcionalidades ali de depuração, de interface gráfica para criação de programas e outras e coisas afins. E por fim, os bancos de dados, que é onde nós vamos armazenar as informações dos nossos programas, tá? Então isso está dentro do software de programação. Ah, professor, mas quando eu estudei, não sei onde, ou no livro que eu peguei para ler, ou mesmo na apostila que você mandou para gente, tá falando que isso daqui tudo é aplicativo. Sim, isso é aplicativo. Se não é sistema operacional, é aplicativo, tá? Então entendam essa diferenciação. Atualmente, se não for sistema operacional, tudo vai ser considerado aplicativo, tá? Algumas linguagens de programação. O que são linguagens de programação? São métodos padronizados que vão ter regras sintáticas e semânticas. Sintático e semântico, professor, acho que eu estudei isso quando eu vi português. Sim, uma linguagem de programação é como uma língua falada, só que é uma língua para a gente criar programas para o computador. Então ela vai ter regras de sintaxe e de semântica, né, para dizer como ela vai se comportar. Alguns exemplos estão aqui, estão vários que eu listei, né, mas aqui são só alguns. Então a gente tem a família C, C, C++, C++, C Sharp, a Java, e aí vai ter o JavaScript, né, que é uma versão um pouco mais leve para com funcionalidades mais avançadas. O Python, que, por exemplo, é muito utilizado para ciência de dados.
Visual Basic, muito difícil se encontrar, é uma linguagem que foi muito comum nos anos 90, anos 2000. Ruby, Scratch, Perl, PHP, é a linguagem da internet, é mais comum pelo menos. Pascal, R, que é outra linguagem que se usa muito em ciência de dados, tá? E etc. Ah, professor, qual é melhor? Aquela que você mais gosta. Na linguagem de programação, a ideia é você tem que aprender a linguagem. Você aprendeu a linguagem, você vai se aperfeiçoar nela e depois você vai melhorando, né? É, então é isso, gente. Nesse vídeo foi basicamente isso. No próximo vídeo eu vou voltar falando um pouquinho sobre o sistema operacional Windows para que vocês possam entender. E, de novo, não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Vão aparecer alguns links e cards aí para vocês clicarem no vídeo anterior para se inscrever via a nossa playlist, tá? E é isso, beleza? Obrigado, pessoal. Até mais.